Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou Lívia Torres e o Jornada do Empreendedor tá no ar. O programa é uma parceria da Band com o Sebrae Rio e é feito para quem quer transformar uma ideia em negócio, para quem quer levar a empresa para ainda mais longe e para quem adora falar sobre empreender. Hoje o nosso tema é Famílias Atípicas, um projeto que apoia mães, pais e familiares de crianças e jovens com deficiência. A ideia é promover autonomia, geração de renda e melhoria da qualidade de vida dessas famílias. Para essa conversa, eu recebo a analista do Sebrae Rio, Luíse Nogueira. Luíse, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Recebo também a designer de moda e empreendedora Loren Steinf. Seja muito bem-vinda, Loren. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos começar então o nosso programa. Luíse, quero saber de você, o que significa exatamente esse termo famílias atípicas? Quem faz parte desse grupo e que projeto é esse do Sebrae? Esse projeto começou em julho de 2023, ainda como Mães Atípicas, né? Eram Mães Atípicas Empreendedoras, e tudo começou em Niterói, né, quando o Instituto Conhecer para Incluir nos procurou, através do nosso escritório regional, e aí nos apresentou, olha, nós temos um grupo de mães atípicas, que são mães de crianças, jovens e adultos com algum tipo de deficiência, e que querem empreender e querem conhecer um pouco mais sobre empreendedorismo. E nós achamos aquela demanda muito especial, né? Porque nós nunca tínhamos tido um projeto direcionado para esse atendimento, né? Para atender mães atípicas. E nós começamos em Niterói. A Lore, inclusive, fez parte da turma, da primeira turma. Pioneiríssima! E aí, assim, para nós foi muito especial e ter iniciado dessa forma, né? Porque o objetivo desse projeto é a gente poder capacitar essas pessoas para que elas possam ter uma autonomia financeira, né? E além disso, né, jogar luz a essas pessoas, porque são pessoas invisibilizadas pela sociedade, pelo poder público. Então, é uma forma que a gente encarou de levar o empreendedorismo para essas pessoas e que elas possam, a partir daí, né, poder exercer suas atividades, ganhar o seu dinheiro, gerando renda. E famílias atípicas, acabou que a gente ampliou esse termo, porque não são só mães, né? São pais, são madrinhas, são avós, são tias, que cuidam dessas crianças, que cuidam desses jovens, e a gente não quis excluir, né? Nós trabalhamos com inclusão, então a ideia é exatamente a gente poder incluir todos esses parentes nessa rede, nessa grande rede de apoio. Loren, você é mãe solo. Quero que você me conte um pouquinho da sua história e como é que a tua história influenciou a sua jornada empreendedora. Bom, eu comecei empreendendo já com 16 anos, né? Eu venho de toda uma formação em arte. Eu comecei com dança, depois eu migrei para a moda. A moda veio para a realização de um sonho que sempre foi o meu, de trabalhar com moda. Quando já estava já na minha segunda gestação e eu me tornei mãe solo. E aos 10 anos do meu filho mais velho, o Theo, que eu descobri que... Descobri, na verdade, não. Na verdade, a gente conseguiu ter comprovação de que ele era autista, que ele é autista. E a partir disso, a maternidade, além de solo, se tornou atípica, né? Então, todo o meu desenvolvimento como empreendedora se dá em cima dessa questão de sustentável, mas sustentável não só ecologicamente, mas financeiramente. Então, hoje eu trabalho para que eu consiga sustentar a minha família e realizar meu sonho também. Uma pergunta para vocês duas: quais são os principais desafios que as famílias atípicas enfrentam? Eu acho que o maior desafio, primeiro, que o grande número de cuidadores de famílias atípicas são mulheres. E a gente sabe que a grande maioria dos empreendedores também são mulheres. Então, eu acho que o maior desafio para a gente é investimento, não só financeiro, mas de tempo, né? E o tempo para as famílias atípicas é totalmente diferente de qualquer outro.
Ser mãe, ser pai, ser uma família compreende muitos cuidados e muitas frentes, mas para quem é atípico são coisas muito mais específicas que o próprio sistema não acolhe, né? Se uma mãe quiser trabalhar de maneira convencional numa loja, ela não consegue por conta do tempo. Ela precisa estar disponível para o filho ou para a filha, ela precisa se cuidar também, porque os cuidados com o filho não só restringe a criança ou adolescente. Também temos uma questão pessoal que precisa ser cuidada, porque é um trabalho sem pausas, o de ser mãe atípica. E já que o sistema não nos compreende dentro desse tempo, né, dessa cronologia, ser empreendedor é necessário. Empreender é necessário para a gente se manter. Mas o tempo continua sendo um grande adversário, né? A gente tem que se dividir em múltiplas funções, sendo mãe e também sendo empreendedora. Então, o meu maior desafio hoje, por exemplo, além do investimento financeiro, que a gente... Porque o negócio, quando se tem uma família típica, é que o negócio ele nunca vai ser uma prioridade. A prioridade sempre vai ser a criança. Eu tenho 2. Então, são muitas demandas e prioridades. E aí que o negócio acaba ficando de lado. Mas quando a gente descobre, e eu acredito que o Sebrae veio para isso também, de que a gente pode tentar ao máximo conciliar esses 2 pontos, que é se manter ali com o negócio, para esse negócio crescer, prosperar, e a gente conseguir gerenciar isso dentro da nossa realidade, é muito importante. Mas é isso, é um desafio e a gente, junto com o Sebrae, tá conseguindo lidar com isso da melhor forma possível. Sem dúvida nenhuma, a questão da gestão de tempo é um grande desafio, tanto que é um dos nossos projetos ainda com um percentual de evasão alto, porque durante o processo, né, são filhos que entram em crise, são várias dificuldades, perda de alguém que estava ali te apoiando na hora que você estava indo para o curso. Então, é um desafio muito grande. Tem que ter uma perseverança ali. Mas o que a gente trabalha também, além de toda a nossa trilha de conhecimento, de gestão, é trabalhar o humano, é trabalhar o encorajamento, o empoderamento, que tanto se fala, mas a gente quer ali atuar na prática, para que elas possam olhar para o espelho e dizer, eu sou capaz de fazer, eu sou capaz de chegar lá, de enfrentar todas as dificuldades para poder empreender. Tem o empoderamento, né, do empreendedor. Luiz, aonde as pessoas podem encontrar esse atendimento aqui no estado do Rio? Quais são as regiões onde existe esse projeto? E fala um pouquinho mais do objetivo dele. O grande objetivo além de trabalhar o humano, que essas pessoas que fazem parte dessas famílias, elas possam entender melhor como funciona aquela atividade que ela já exerce, vendo como um negócio. Então, se ela já trabalha como manicure, ou já faz bolos, ou trabalha com moda sustentável, como é o caso da Lauren, para ela entender essa atividade não só como uma atividade para passar um tempo, mas para ganhar dinheiro. Então, esse é um grande objetivo dele. A gente começou em Niterói, depois fomos para Maricá, e hoje a gente está em 7 municípios do estado do Rio. A gente está desde Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, né, onde existe, né, um potencial aí de IDH muito baixo. Então, a gente trabalha com essas pessoas que são muito carentes, né, mas também agora, iniciando esse ano na cidade do Rio de Janeiro, Petrópolis e Nova Iguaçu, quer dizer, são várias cidades onde a gente está entrando, iniciando esse processo, vendo que existe uma demanda muito reprimida. Tem muitas mulheres, tem muitas pessoas que estão se inscrevendo para participar desse projeto, e isso para a gente é muito importante, muito interessante. Que bacana. Vocês acreditam que existe uma escassez de políticas públicas para apoiar essas famílias? Começo por você, Lauren. Tem, assim, a gente tem maior dificuldade que os esforços dos poderes públicos sejam contínuos, né? E que sejam acessíveis. Seja fácil de você se conectar a eles, de você usufruir dessas, não diria facilidades, mas coisas para poder a gente conseguir se mobilizar, conseguir levar à frente os nossos negócios, as nossas vidas, né? Eu acho que é importante todos esses agentes entenderem que por trás dessas famílias existem
pessoas, né? Pessoas que querem se realizar, pessoas que precisam se entender dentro da sociedade, né? Uma coisa que a gente sempre trocou muito lá no período do curso e das mentorias é que, para onde que vai tudo isso, toda essa energia, todo esse amor e carinho, quando todo mundo estiver grande, estiver realizando seus sonhos, porque a nossa intenção, eu como mãe atípica, é que meu filho, ele cresça, tenha autonomia e realize os sonhos dele da menor forma possível, Claro. né? A gente sabe que é difícil a compreensão, a aceitação na sociedade, mas a minha educação para ele é positiva para que ele vá construir as coisas dele, né? E para onde que vão os sonhos dessas mães? Para onde que vão essas mães depois que a família se formou e está tudo meio que encaminhado? Era um debate que a gente tinha muito lá com um dos nossos mentores, que a gente foi sempre muito cercada de afeto. Acho que por estar cercada de mães e a temática ser tão viva e presente para a gente. Então, assim, entender que essas pessoas precisam estudar, essas pessoas precisam ter espaços públicos para expor os seus negócios, né? Hoje eu tenho uma empresa que já cresceu, hoje eu não sou mais MEI, eu estou avançando, né? Estou crescendo, mas ainda é muito difícil ocupar espaços, por exemplo, manter um aluguel de uma loja. Então, os incentivos e esse aporte financeiro para que a gente consiga sair do zero, sabe? E que a gente se sinta fazendo mais. E que a gente fique cada vez mais próximo do que a gente deseja. Que é isso também. Eu acho que o Sebrae veio para isso também nesse momento. Pelo menos para mim, foi de mostrar claro que era importante o que eu desejasse também, mesmo tendo tantas responsabilidades. Para você, Luiz, existe ali essa escassez? Políticas públicas poderiam ser um pouco melhores para essas famílias atípicas? Isso, é uma das intenções desse projeto, como a gente está falando aqui, é jogar luz, né? Essas pessoas existem, né? Existem pessoas que criam, mas que elas precisam ter uma vida própria, elas precisam ter um futuro, elas precisam ter uma saída, né? Para poder ter a sua própria autonomia, não ficar dependendo tanto, né? de benefícios, mas terem os seus negócios e crescerem, né? Como a gente está vendo o caso da Loren, né? Que começou como MEI e agora já está crescendo e pode ser uma microempresa, uma empresa de grande porte. É isso que a gente espera, né? A gente espera que essas pessoas iniciem conosco aprendendo beabá e possam se tornar grandes empresárias no futuro. Para você, quais são os gargalos mais comuns no atendimento a essas pessoas? O que você encontra ali como gargalo mesmo, como gap, uma coisa que pode sempre melhorar? Eu acho que realmente, inclusive agora a gente trabalha na nossa palestra inicial a questão da gestão de tempo, né? É o grande, quando a gente faz as nossas pesquisas com as próprias famílias, é o grande gargalo para se manter, né, para manter esse sonho de empreender, de saber lidar melhor com o tempo, a falta de uma rede de apoio, e aí o projeto também ajuda, porque você conhece outras mães, conhece outras famílias, então a gente percebe que a linguagem também do Sebrae precisava mudar, ela precisava atingir em cheio essas pessoas, então a gente também teve um trabalho nosso interno de trabalhar muito a questão do afeto, né, de abraçar essas pessoas que precisam de carinho. Humanizar ainda mais. Humanizar esse atendimento. Eu acho que não é um atendimento, no caso do Famílias Atípicas Empreendedoras, não é um atendimento só técnico, né? Ele é muito humano, ele é muito da aproximação, do carinho, né? E isso eu acho que todos que participaram do projeto têm isso, né? Tem um carinho muito grande por quem esteve ali dando as aulas e participando das mentorias, isso foi muito importante. Legal. Loren, você é múltiplas funções, né? Ataca ali vários... costura, crochê, sustentabilidade, são muitas coisas dentro de uma mulher só. Quero que você fale um pouco da sua empresa, da sua marca e como é que é conciliar essa rotina, né, o cuidado com seus 2 filhos a esse lado, essa veia empreendedora. Eu acho que traz um pouco de justificativa sobre as coisas que eu faço, é que quando veio o laudo do meu filho, veio o meu junto também. Eu me reconheci em muitas das coisas que eu via meu filho passar e que o médico falava com ele. Eu sou uma mulher autista, um diagnóstico super tardio, e descobri que ao longo da minha vida eu vim tentando me tornar funcional o tempo todo, e eu acho que eu consegui.
E uma parte também disso é aceitar de que eu sou essa pessoa de multitarefas, né? A gente tem muitos hiperfocos e os meus, eles costumam durar. Então, assim, a arte sempre foi um foco meu, né? Eu cresci dentro do teatro com um pai cenotécnico e artista plástico, então não tinha onde ir muito longe, né? Eu criei uma marca de moda assim que eu descobri que me tornaria mãe solo, então eu tive que buscar por recursos, né? Que pra gente que é mãe solo é escasso, então eu fui atrás de matérias-primas que fossem acessíveis e eu descobri o descarte têxtil. Então, a partir disso, eu fui me formando, fui pesquisando e criei um negócio que é a Bolha Project, que é uma marca de moda a gênero para todos os corpos, que só trabalha com resíduo e descarte têxtil. Sendo que, diante disso tudo, e eu chego dentro do Sebrae nesse curso, nessa formação, com essas ideias ainda muito... no imaginário, né? Como é que eu vou fazer isso? Desconectado de uma certa forma ainda no papel, algumas coisas. E eu entendi também, analisando o mercado, pesquisando, que é uma coisa que eu sempre fiz, porque eu fico o tempo todo e mais uma vez, na questão das famílias atípicas, a gente vai dando jeito em tudo. A gente acaba se tornando especialista em todos os tipos de coisa, porque se não tem dinheiro para custear um profissional, a gente vai ler, vai aprender e vai atrás disso. Isso é uma coisa que, ao longo desse período, tornou-se minha rotina. Então eu descobri, assim, eu sempre tento juntar todas as minhas paixões. Então, assim, a arte e a moda sempre foi uma delas. E no meio da pandemia, eu me descobri no café, por exemplo, que eu sempre amei tomar café, e aí na pandemia eu fui fazer um curso para me tornar barista, e fui vendo e entendi que negócios de comida, eles não param. E eu falei assim, por que eu não consigo comandar os dois, né? Então eu criei o Bolha Café, muito num sonho de ter uma loja no futuro, com o meu espaço ali para as pessoas conhecerem as minhas peças que são diferentes, que elas precisam ver, tocar, e experimentar um bom café num ambiente acolhedor para todo mundo, que as mães possam ir despreocupadas com seus filhos, né? Aliou as duas coisas. E aí eu chego ali no Mães Atípicas, e ainda era Mães Atípicas, e a gente começa a mapear isso. E, bom, tem dado certo. Primeiro que eu tô feliz, a beça, de fazer o que eu faço. Eu comecei, eu acho que sonhando, eu acho que meu maior sonho era talvez estar numa passarela. E hoje o meu maior sonho é que eu consiga contratar outras mulheres para trabalhar comigo. É desafiador, né? Se sustentar, manter esse negócio, gerir, ser a pessoa de frente, assim, existem vários problemas, não só por ser uma família atípica, mas um problema de gênero também, né? Eu já tive expondo e vendendo, estando nos lugares, e sempre me perguntam quem era o chefe, com quem que eles podiam tratar. Isso é uma coisa constante. E aí eu acho que graças ao projeto eu consegui tirar do papel um desejo que é de fazer por outras mães, outras artistas, outras mães atípicas e pessoas atípicas, o que eu não tive. E aí eu tirei do papel o Bolha Lab, que é um hub criativo, a gente hoje é considerado uma startup, que a gente tem ali 3 braços, né? Então eu criei o braço criativo, que é onde eu consigo oferecer fotos, identidade visual, a gente consegue fazer ensaios fotográficos para quem tem uma marca de moda, ou até mesmo por uma mãe ali que está tentando sobreviver vendendo os bolos dela, tirar boas fotos para ela vender melhor o produto dela. Tem o braço ecológico, então a gente tem um banco de tecidos dentro do Bolha Lab, não só de tecidos, mas de todo tipo de material, porque durante esses 9 anos como marca eu juntei um acervo muito grande, então que corresponde para minha marca, mas que pode ajudar outras marcas, provavelmente nesse momento de início, que é muito caro, e que a gente sempre vai escolher comprar um remédio para o filho, a comprar um tecido, a tirar uma foto profissional. E o braço educacional, que além de falar sobre essa realidade que eu vivo e que outras mães vivem, né, com seus negócios, tornar essas histórias visíveis para as pessoas, eu quero formar mais pessoas, a gente levar a sustentabilidade e a realidade para dentro das faculdades, das escolas públicas. Então o Bolha Lab está sendo acelerado, acompanhado pelo Sebrae e acelerado
pela prefeitura também, é uma parceira nossa. E aí a bolha é exatamente isso, né? Essa construção do que é minha cabeça, do que é meu mundo, né? A arte, é afeto e é sustentabilidade. Luiz, e pessoas como a Lauren, que chegaram até o Sebrae com várias ideias, com a cabeça fervilhando, essas pessoas que estão assistindo a gente, como é que elas encontram vocês? O que elas precisam fazer? Que tipo de trabalho elas vão encontrar? Desenha um pouco essa consultoria pra gente. O projeto Famílias Atípicas, ele sempre começa no meio do ano, né? A gente já está esse ano começando já esse trabalho nessas cidades, o que não quer dizer que alguém que esteja agora assistindo possa se inscrever, possa procurar algum escritório do Sebrae, ou através da nossa central de relacionamento, ou através das nossas redes sociais. E assim, olha, estou interessada, quero participar, porque isso vai chegar até a gente, e a gente tem como incluir essa pessoa em uma das turmas nesses municípios onde a gente está atuando. O que a gente precisa agora é exatamente isso, essa oportunidade de falar sobre esse projeto e a gente chamar essas pessoas, porque muita gente realmente está buscando o Sebrae, muitas famílias atípicas estão nos procurando para poder participar do projeto, isso deixa a gente muito feliz. Luiz, e quais são as áreas do conhecimento que são trabalhadas ao longo da trilha do Famílias Atípicas? Além do desenvolvimento humano, que a gente inicia essa trilha com a primeira fase, né, onde a gente trabalha muito a questão da autoestima, do encorajamento, de mostrar coragem, determinação, a gente trabalha várias temáticas sobre isso. Aí sim nós entramos no campo onde o Sebrae já domina, que é a gestão empresarial. Então a gente fala de planejamento, plano de negócios, marketing digital, formação de preço de venda, como vender, porque às vezes você sabe fazer um bolo excelente, mas você não sabe vender. Então a gente ensina como vender melhor, como atender melhor. Quer dizer, são várias temáticas e esse ano a gente está incluindo tanto a questão da marca quanto falar de criatividade, né? Para você poder, assim, ter um diferencial no seu negócio. O que na unha que você faz, você pode fazer diferente, ou no seu pano de prato, ou no seu bolo, ou no seu salgado, o que você pode fazer de diferente para se diferenciar no mercado. Então, tudo isso a gente trata nessa trilha, né, que é uma trilha que hoje dura em torno de 4 a 5 meses. Essa trilha fortalece as competências de cada pessoa, de cada família atípica? Com certeza. Isso faz com que muito daquilo que é feito de uma forma intuitiva, aí ela passa a entender melhor aquela atividade enquanto negócio. Então, aqui agora eu sei como divulgar, agora eu sei como vender, agora eu sei como formar meu preço. Lauren, como é que tem sido a troca com outras mães empreendedoras de famílias atípicas, ou não só mães, pais também? Existe muito esse networking, vocês se falam muito, isso é constante? Eu acho que a primeira coisa que acontece é uma amizade, né? A gente se fortalece enquanto amigas e amigos e se entende como uma rede, né? Uma parte importante é que a gente passa a consumir uma da outra, né? Quando aquilo se torna conhecido, a gente passa a consumir. Eu mesmo, dentro do café, por exemplo, eu forneço algumas comidas que eu não produzo através de outras mães atípicas, né? E aí a gente fortalece isso, de que quando eu vou pensar num serviço, vou pensar num produto, por que não pensar primeiro nesses empreendimentos, né? Então a gente se fortalece enquanto rede. Vai priorizando, né? Pra Exatamente. Se ajudar. Ninguém solta a mão de ninguém. Né? E como ela estava falando dessa questão da precificação, é uma coisa que a gente percebe, porque como a gente trata o empreendimento como se fosse um outro filho, é muito difícil a gente desbloquear isso e separar as coisas e conseguir dar preço naquilo que faz, porque parece que está vendendo uma parte dela. E aí a troca, a conversa é muito importante, porque aí ela percebe, nossa, eu poderia estar nesse determinado local, eu poderia estar ganhando esse dinheiro, e aí a gente vai abrindo uns olhos das outras, né? Tem essa troca. E outra que a gente se dá conta que não está sozinha. É claro que a realidade de cada uma é diferente, por mais que sejamos todas famílias atípicas, né? Cada um dentro da sua, acho que é o símbolo, né, do quebra-cabeça faz todo sentido ele ser. A gente se encaixa, mas todo mundo é diferente. Sim. Mas a gente percebe que a gente não está sozinha nessa jornada e que as dificuldades não são só nossas, assim. E aí a gente se carrega junto,
né? A gente consegue sozinho ir até um pouco determinado local, mas junto a gente vai mais longe por mais tempo. Eu acho que isso que fica, assim, da relação que a gente constrói dentro desse espaço e dessa convivência. Luiz, existe espaço para quem está começando, não tem tanta experiência em negócios ou precisa ter alguma veia ali? Bom, a veia empreendedora tem que existir, mas tem espaço para quem está ali no comecinho? Com certeza, assim, o que a gente, como a gente trabalha muito humano, nessa primeira fase da trilha, muitos descobrem que sabem fazer alguma atividade que a partir dessa atividade ela pode se tornar um negócio. Isso já acontece. Tem umas que já exercem alguma atividade e querem querem obter mais conhecimentos de gestão para transformar num negócio. Mas tem umas que começam do zero mesmo, né? E é essa a intenção, é a gente poder trabalhar com esse universo total. A gente não quer deixar que ninguém fique de fora se está interessado realmente nesse trabalho. E como é que a inclusão dessas famílias atípicas no empreendedorismo ela transforma as realidades individuais e sociais? Primeiro que ela passa a se enxergar. Eu não sou mais a mãe, né, daquela criança somente, né? Eu sou uma empreendedora. Eu me lembro que no final da turma de Niterói, onde a Lauren fez parte, e quando elas começavam a falar das suas atividades, elas não falavam só, né, eu sou uma mãe atípica apenas, eu sou também uma empreendedora. E esse salto que dá, né, em pouco tempo de trilha, em poucos meses, é visível. Então, além da autonomia financeira, além da autonomia pessoal, elas passam a se ver, a se enxergar enquanto pessoas, a entender que elas também têm uma trajetória, elas também têm seus sonhos e que os seus sonhos não estão apenas atrelados aos seus filhos, aos seus netos, aos seus sobrinhos, mas são os sonhos delas, particulares, e isso é muito profundo. E essa mudança é que a gente percebe ao longo do projeto. Que conselho você deixaria para mães e pais atípicos que estão assistindo e se inspirando na tua história? Filhos felizes vêm de mães felizes. E aí a gente precisa entender por onde a gente vai conseguir essa felicidade. Se é a realização de um sonho, se é ver os filhos crescendo, se alimentando bem, vivendo o melhor que eles podem viver. E isso vem de uma vida financeira um pouco mais estável. E isso vem do nosso negócio, isso é muito importante. E para que não deixem de acreditar também. Ter sonhos, desejos e colocar isso dentro do seu empreendimento é importante, sim, é parte de quem você é. Então, deixar essa assinatura é muito importante, né? E não deixar isso ficar guardado dentro de casa, comunicar. É uma coisa que, né, a gente vai se dando conta ao longo do tempo, é que não vai existir um tempo aqui, é um tempo para ser mãe, aqui é um tempo para eu parar e empreender. Tudo não, junto. Você vai estar respondendo um e-mail numa reunião, tendo que dar uma medicação ou atendendo uma demanda de um choro. Isso vai acontecer. Porque a gente não pode tentar, no máximo, não enlouquecer com isso tudo. Mas fazer ao mesmo tempo é algo rotineiro nosso, é algo normal. E o que eu acho que a gente pode fazer é se entender nesse lugar, se aceitar e fazer o que for possível para você mesmo. Assim. Então, dentro do seu tempo, só você vai saber. Então, só você vai saber o que funciona. Priorize isso e se respeite. Acho que é o mais importante. Luiz, faz um convite, então, para as pessoas que estão assistindo a gente, que se identificaram com as histórias que vocês trouxeram, com a história da Lauren. Como encontrar o Sebrae, esse projeto do Sebrae? Deixa essa mensagem para as pessoas. Para aquelas famílias, né, atípicas que desejam empreender, que desejam crescer enquanto pessoas e enquanto empresários. O Sebrae está de portas abertas com o projeto Famílias Atípicas Empreendedoras, né? Hoje a gente está em 7 municípios, mas a intenção realmente a gente está em todo o estado. Então toda aquela família que quer empreender é só procurar o Sebrae através dos nossos canais, né, das redes sociais, nossa central de relacionamento, nos escritórios de atendimento, e falar que está interessado, que isso vai chegar até a gente e vai poder entrar, né, nesse programa, que é um programa que não só muda a vida delas, né, dessas pessoas, mas também mudou a nossa. Eu acho que o Sebrae hoje, ele trabalhando com inclusão, eu acho que isso nos transformou, fez com que nós nos tornássemos pessoas melhores. Então, é uma satisfação enorme estar falando desse projeto e estar à frente desse projeto. Bacana.
Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, por trazerem um lado tão humanizado para essa mesa de debate, jogar luz num tema delicado, sim, sensível, sim, mas que existe e que as pessoas, como a Lauren disse, às vezes não falam sobre, né? A gente tem que falar cada vez mais e trazer exemplos bons. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Se você quiser saber mais sobre famílias atípicas, é só acessar o QR Code do Sebrae Rio, que está aqui na tela. E você já sabe, temos um encontro marcado todo domingo de manhã aqui na Band e também no YouTube, no nosso canal. Obrigada pela sua companhia. Domingo que vem a gente está de volta. Até lá. Tchau, tchau. Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio.